Como diz o grande filósofo contemporâneo Caio Putz, não existe idiota útil, todo idiota é um inútil. Baderneiros que queimam a bandeira do Brasil, destroem o patrimônio alheio, ameaçam e agridem cidadãos de bem falando em democracia, é o mesmo que criminosos revisando o Código Penal, o que não foge muito da realidade que vivemos em Brusundanga. O golpe que os inimigos claramente montam contra Bolsonaro só terá sucesso se o presidente quiser e permitir. Para desarmar a bomba, o chefe do executivo terá de dar um passo para trás e declarar a complexa e difícil trégua institucional, nem que seja por fingimento, contrariando seu próprio estilo de ser. O radicalismo do fim de semana, por parte dos truculentos a serviço da turma do mecanismo, estimulou a ousadia dos opositores. Eles sabem que têm pouca chance de vitória, porém acreditam que podem provocar alto grau de sabotagem e desgaste. O elemento revolucionário no Brasil é um grande estelionatário. Ele não quer fazer revolução nenhuma, apenas deseja aparelhar ainda mais a máquina estatal para tirar vantagens patrimonialistas dela. O comunismo e suas variações socialistas ou sociais-democratas querem apenas se dar bem, por isso praticam um altíssimo grau de cinismo pragmático. Novamente apelam para a picaretagem de um discurso absolutamente falsário, de centro-esquerda, apostando que iludirá o eleitorado, principalmente se conseguir impor o máximo desgaste de imagem a Bolsonaro. Dependendo das próximas jogadas do presidente, é enorme a chance de a aposta deles dar errado. Além de reduzir ao máximo o nível das tretas, o presidente terá de contar com a nova base de apoio no Senado para desestimular ataques covardes do judiciário. O jogo é bruto e essa base no Congresso não existe sem o apoio do Centrão, que tem a maioria dos votos para aprovar as reformas. E, se houver boa fiscalização, quem sabe, talvez, pode até não acontecer a provável roubalheira, apesar do inevitável clientelismo no famigerado toma lá da cá. Enfim, se agir no timing exato, sem perder o tempo com brigas desnecessárias, Bolsonaro tem chance de produzir boas surpresas, desagradáveis para os inimigos de um Brasil que só pode evoluir se o embate ideológico idiota não nos destruir. A imbecilidade segue fortíssima, o momento é digno de doideira em manicômio judiciário a céu aberto. Tudo pode acontecer. Os 11 semideuses togados julgarão em plenário a validade e a extensão do polêmico inquérito que trata das supostas fake news. Já se especula que a maioria de ministros votará por aproveitar informações do inquérito para validar outras investigações que sejam abertas pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Apesar do STF, existe a chance de pacificação. É só analisar a providencial visita do ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, a Alexandre de Moraes no apartamento do togado. No domingo, Azevedo sobrevoou com Bolsonaro em helicóptero da FAB as manifestações populares em Brasília. O motivo da visita deve ter sido acerca da hipótese da revogação da Lei da Gravidade pelo STF, com a colaboração dos militares. Resumindo, os poderes, em guerra, precisam praticar a autocontenção. Do contrário, uma ruptura institucional pode se tornar realidade. A luta pela implantação da verdadeira democracia no Brasil é dura. Temos de partir para uma profunda repactuação política-jurídica. Como diria o ministro Luiz Roberto Barroso, assim é como deve ser. Esta mesa virtual é uma prova viva, eu penso, da independência e harmonia entre os poderes, todos aqui reunidos fraternalmente. O amor ao Brasil, o amor à democracia e o amor à justiça nos une a todos, acima de qualquer divergência eventual. Assim é, porque assim deve ser. O jornalista Jorge Serrão questionou em seu blog: o que acabará primeiro, a penca de restrições impostas pela pandemia ou o terceiro turno da eleição presidencial de 2018? A quarentena forçada já é solenemente descumprida pela maioria. Aqui no Brasil, ela cumpriu objetivos básicos e convergentes.
Apesar de todo o desgaste imposto em mais de 500 dias de governo, a explicação para a resistência vem das urnas. Jair Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão foram eleitos por mais de 57 milhões de votos. Foi uma vitória expressiva em 15 estados e no Distrito Federal. O eleitorado se dividiu geograficamente, sul, sudeste e centro-oeste com Bolsonaro. Da Bahia para cima, com exceção do Amazonas, Amapá, Roraima, com a esquerda perdida. Bolsonaro tem o apoio consolidado da classe média empreendedora, que vai dos prósperos empresários do agronegócio até as dezenas de milhões de pessoas que sobrevivem na economia informal. Trata-se de um segmento conservador, predominantemente cristão. Apesar disso, o país segue dividido e cada vez mais radicalizado. O corona em breve vai embora, deixando um rastro de mortes. Só que o terceiro turno eleitoral continua contaminando o ambiente brasileiro. Pior ainda, com um componente altamente golpista e repleto de narrativas. O Brasil é envergonhado e envenenado pela judicialização da politicagem, combinada com uma oposição destrutiva e irresponsável, sem proposta alguma de solução para o país. Junto com a extrema-mídia, deixaram cair as máscaras, mostrando o que realmente sempre foram: inimigos da democracia. Um desejo da população brasileira que parece distante é ter um sistema judiciário que realmente funcione e seja duro contra a bandidagem, nos moldes do modelo dos Estados Unidos, que são uma democracia vibrante, rica pelas liberdades individual e econômica, muito em função do Estado efetivo de direito. Lá não tem colher de chá para ninguém, a tolerância é zero para com os criminosos de todas as estirpes. Bilionários são condenados e vão mesmo pro xadrez, e por lá permanecem cumprindo pena até o final. Não é uma Argentina em que uma condenada vira vice-presidente. Não é um Brasil em que o Alibaba e seus mais de 40 ladrões passeiam sorridentemente, torrando dinheiro público nas mais diversas metrópoles da nação das bananas. Entre esses está a ex-presidente, certamente a mais lembrada filósofa nécia do país, empichada por seus criminosos atos enquanto mandatária. Enquanto nos States, o país odiado e invejado pelos vermelhinhos, o pau come mesmo, aqui essa senhora continua viajando em primeira classe para lá e acolá, gastando o parco recurso nacional e gozando dos benefícios e dos prazeres mundanos das economias capitalistas. Temos mesmo muito a aprender com os americanos. Por lá, onde a justiça funciona, raramente algum popular sabe o nome de pelo menos um dos ministros que compõem a Suprema Corte. Já por aqui, no dito país do futebol, é mais fácil um cidadão saber escalar os 11 Supremos togados do que saber quem compõe a seleção brasileira. Finalmente chegou o dia em que soltaram o político criminoso Mor, que, embora estivesse no mais alto cargo do país e tivesse a chance de fazer algo de bom, mergulhou a nação no mar de lama, roubou até a nossa esperança. E hoje, apesar de condenado por vários crimes, Soutinho da Silva ri da nossa cara. Agora, toda essa turma se une para tentar derrubar o único homem que se mostrou capaz de derrotá-los. Então, atenção, quando novamente tentarem te tratar como um mero ignorante incapaz, usando a mídia canhota para te fazer acreditar que Bolsonaro fritou fulano, que Bolsonaro é fascista, racista e outros istas, ou que Bolsonaro tacou fogo até na lua, respira. Olhe para trás, veja do que nos livramos, veja quem é que está por trás do boato, quais são os interesses, e não caia mais nessas armadilhas da esquerda.